Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Oi, gente do bem. Desejamos que todos estejam bem, em paz, saudáveis, esperançosos com o futuro. Hoje o nosso estudo é do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item, especialmente da nossa reflexão de hoje, é o item 8, obediência e resignação. Nós vamos fazer uma leitura de um pequeno trecho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, ou seja, desprezível, será réu no conselho. E o que o disser, és louco, merecerá a condenação. Está em Mateus, no capítulo 5, 21 e 22, essa passagem. Então, agora nós vamos fazer a leitura da passagem Obediência e Resignação, que diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O temeroso não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. E vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863.
essa leitura, ela nos leva necessariamente a algumas indagações. A quem devemos obediência? A que devemos nos resignar? Da mesma maneira que a leitura nos levou naturalmente a essa reflexão, essa pergunta, essas indagações, a resposta também é óbvia. Devemos obediência e resignação a Deus. Devemos obediência e resignação às leis divinas, que são várias, são muitas, mas que Jesus, de forma muito sábia, resumiu num só mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. Compreendendo as leis divinas, alcançando a sua sapiência, a sua grandeza, a sua justiça por excelência, só cabe a nós, humanidade, obedecer e se resignar. Só nos cabe obediência e resignação. Pois nós compreendemos que essas leis, elas existem, na verdade, para reger nossas vidas, garantindo o melhor para todos nós. É importante a gente pensar que qualquer desobediência às leis divinas nos coloca na condição de transgressores dessas leis. Portanto, como nos lembra Lázaro no texto que nós fizemos a leitura, haveremos de assumir as consequências. Ele nos coloca, Lázaro, o freio, né? Ou seja, o sofrimento, os sofrimentos. Ele também cita a espora, ou seja, as consequências pela dor. É muito importante a gente pensar sobre isso, compreender isso. Então, meus amigos, as afirmativas de Jesus das bem-aventuranças são para nós, humanidade ainda na infância espiritual, um convite ao equilíbrio, um convite ao bom senso, um convite à paz, um convite ao consenso, à harmonia. É muito importante a gente observar que Jesus nos convida nessa condição de felicidade, de bem-aventurança. Ele nos diz: bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, a afirmativa do Mestre Jesus é que felizes são os que obedecem e se resignam às leis divinas da razão e do amor, porque terão compreendido o verdadeiro sentido da vida. Portanto, usando a afirmativa de Jesus, o convite quase impositivo, Jesus nos diz: alegrai-vos. Então, meus amigos, que sejamos obedientes e resignados. Que assim seja e assim será.